interessante você perceber a artificialidade do sistema financeiro que nos rege, né? É uma coisa artificial, porque por que num dia é tudo para ontem e no outro dia de repente é para nunca? Porque simplesmente a gente chegou lá, um empreendimento em Porto Velho, montou lá o stand, a maquetezinha do empreendimento, pá, não sei o quê. Primeiro dia, 600 pessoas assinaram que elas queriam adquirir unidade ali, né? Aí a Caixa analisou essas 600 linhas de crédito ali, tinha acabado de dar o estouro financeiro em 2008, a Caixa virou e falou, não, desses 600 a gente aprova 3. Game over, né? Foi uma quebradeira geral. Naquela época as incorporadoras demitiram de 80% a 90% de todo mundo, arquiteto. E aí não importa se a pessoa era boa, se era ruim, se trabalhava bem, se trabalhava mal. Era o futuro da empresa que estava em jogo. Não, então, não. Ali não. Ali é o seguinte, simplesmente aquela demanda deixou de existir de uma hora para outra. Mas não é porque a necessidade deixou de existir. É aí que está a artificialidade da coisa, entendeu? Ninguém deixou de precisar de casa do dia para noite. Ninguém deixou de querer uma casa do dia para noite. O que deixou de existir é um mecanismo financeiro que permitia que as pessoas pudessem girar aquilo, girar a máquina financeira. Então a máquina financeira passou a desfinanciar de uma hora para outra. E a demanda não mudou, a qualidade do trabalho dos arquitetos não mudou. O que é que mudou? Você entende? Então é aí que você percebe o quanto o mundo financeiro é um mundo que dita regras sobre nós, que vivemos na economia real, produzindo, trabalhando, gerando cultura, gerando arte, gerando conhecimento, né? Uma sentença de um juiz é um trabalho intelectual, entendeu? Uma letra de música é um trabalho intelectual. A demanda por isso daí nunca deixou de existir. Então, por que de uma hora para outra, de repente, se corta isso? Por quê? E aí o ponto que a gente vai chegar, não adianta você ter uma evolução na ciência exata, né? Por exemplo, a eletrônica de um celular, a física quântica necessária para você fazer funcionar esse monitor, se você não tiver o que eu chamo de tecnologias sociais, né? Então, por exemplo, componentes eletrônicos interagindo, como que eles funcionam, então você tem a tecnologia eletrônica. Agora, 8 bilhões de seres humanos interagindo num planeta que tem mais ou menos 6 mil quilômetros de raio, né? Como que essas pessoas interagem, a qualidade dessa interação, isso muda tudo. Muda tudo. Você consegue ir do paraíso, da distopia completa, para a utopia completa, dependendo da qualidade dessa interação. Se essa interação é uma merda, a gente vai viver em guerra e a gente tem arsenal nuclear para acabar com tudo em um dia. Se amanhã a gente usar a pior tecnologia social possível, acabou-se. Tchau, prazer conhecê-lo, mas o mundo acabou. E se no outro dia, se usar a melhor tecnologia social possível, acabou fome, acabou miséria, acabou tudo, porque ciência e tecnologia para acabar com tudo isso tem agora. Não é ainda precisa inventar, precisa desenvolver. Não, tem agora. Nesse exato momento, existe ciência e tecnologia suficiente para a gente viver num sistema de economia pós-escassez. Isso está claro. Está claro. A partir do momento que você tem a possibilidade de produzir alimento de até 80 toneladas de alimento por hectare, por colheita, né, que é o sistema de produção sintrópica, de agrofloresta, pô, cara, pra que fome, cara? Pô, o Brasil tem 8 milhões e não sei quantos de quilômetros quadrados aí. Se você fosse lotear o Brasil para cada brasileiro, se você simplesmente dividir a área do Brasil, a população, você sabe qual é o tamanho que dá para cada brasileiro? 4 hectares, bicho. Seria uma área que vai sei lá, você pega o Largo da Carioca, ainda pega um pedaço da praça ali dos Arcos da Lapa. Cada brasileiro teria isso tudo aí. Um sítiozinho bom, né? Dá pra crescer uns bons pés de manga ali, né? Não. Cada brasileiro, não é cada família, é cada brasileiro. Então você teria um lote desse tamanho, teu irmão teria um lote desse tamanho. Isso é para as pessoas terem uma noção do quanto. Agora, desigual, né? Do quanto. Não, assim, qual o sentido do tamanho da abundância, né? Essa é a abundância diária. Claro que você não ia precisar daquilo tudo para produzir teu alimento. Uma parte disso poderia deixar a mata lá bonita, gostosa, né? Pô, tem um monte de árvore bonita, por que eu vou derrubar tudo? Eu faço circuito de arvorismo aqui. Imagina você gerindo os teus 4 hectares. Você, montanha, você tem 4 hectares, o Brasil foi dividido igualmente entre cada brasileiro. Vamos imaginar uma situação hipotética aí. Pô, 4 hectares numa área de Mata Atlântica dentro do Rio de Janeiro. São seus, só seus, de mais ninguém. Não é do seu irmão, não é da tua mãe, só seu. Tua mãe vai ter outros 4 hectares.
Isso é o que seria se você dividisse o Brasil entre cada 4 pessoas. Dentro dessa desse dado matemático, você imaginar uma reforma agrária minimamente civilizada não é tão viagem na maionese quanto a imprensa faz parecer que seja, não é? Ninguém precisa ter uma área do tamanho da Bélgica para ficar rico. Se a pessoa tem isso tudo, ainda precisa brigar, comprar um deputado, comprar um senador para impedir que os movimentos sociais ocupem terreno abandonado. Pô, se um cara tem um terreno desse tamanho e não consegue ficar rico, vai me desculpar, mas o cara é um tremendo incompetente, sabe? Não tem como. Não tem como. Então, quer dizer, chega um ponto em que a coisa transcende a burrice, transcende o interesse próprio e entra na crueldade mesmo, entra no prazer de pisar pelo pisar. Não é nem porque ele vai ganhar mais. É porque ele não consegue conceber o mundo, ele não pode pisar na cabeça do outro. É isso que eu acho que é o grande mal do mundo. Não é nem, eu acho muito louco, porque as pessoas acham que tudo gira em torno do dinheiro e tudo gira em torno do interesse próprio. Não. E eu vou te explicar por que não. Imagina um mundo, imagina um Brasil onde o salário mínimo fosse o mínimo que o Diese calcula. Não o mínimo que é pago, que assinam lá na canetada lá do político. Mas o mínimo que seria o mínimo para você, aluguel, comida, um mínimo de lazer, poder ter um cinema, uma escola, um plano de saúde e tal. O Diese calculou que dá uns 5 mil e tanto, né? Um salário mínimo que seria o mínimo de verdade. Então você imagina todos os brasileiros ganhando o mínimo de verdade, o mínimo do Diese, calculado pelo Diese por uma puta equipe de economistas e escambau. O que ia acontecer com o dono da Riachuelo? O que ia acontecer com o dono do Carrefour? O que ia acontecer com o dono do Pão de Açúcar? O que ia acontecer com o dono do Extra,